Reuter, né, é um cara que também atua aí dentro do campo da comunicação. Lembra que eu falo que tem 3 perfis de crânio na sociedade? Os principais, na verdade, né? O cara que sai para caçar, físico sensitivo, ele é bom com o corpo, bom com os 5 sentidos. Você tem o cara mais da lógica matemática, ele é um pouco mais dos dados, ele precisa de estrutura para trabalhar. Ele se aprofunda mais na lógica, né? E existe o criativo filosófico espiritual, que são pessoas que têm mais capacidade para lidar com o campo das ideias, né? Então, o Reuter aqui, ele me parece ser um cara que tem muita capacidade criativa filosófica espiritual, mesclada com a capacidade física sensitiva. O Reuter, ele é praticamente um híbrido, né? É um cara que a testa só está sendo um pouco mais puxada para trás, então isso acaba transformando ele mais num guerreiro filosófico. Ó, Pedrinho Matador, guerreiro filosófico, com uma testa muito puxada para trás, né? O Reuter é um cara com capacidade de guerreiro filosófico, quase puxando para híbrido ali, né? Tá bem esbarrando, tá muito próximo. Mas isso daqui é um outro exemplo do guerreiro filosófico atuando em outro campo. Lembra? Eu disse que o guerreiro filosófico ele consegue atuar fora da sociedade, mas ele também consegue atuar dentro da sociedade, lidando com o ser humano, com questões jurídicas, com lei, né? Com comunicação. Então, se eu tiver que definir o que o Reuter faz, é comunicação. Ele é um comunicador. Ele é um cara que usa a comunicação dele, né? Ele analisa, processa dados, ele chega em conclusões focadas no ser humano. É um cara com capacidade de movimentar massas, né? Então, o guerreiro filosófico, eu vou te dar um exemplo de um guerreiro filosófico. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um cara que tinha um papel dentro da sociedade moderna, mas ele também saía para caçar fora da sociedade, trazer recursos para essa sociedade, né? Então, olha só o guerreiro filosófico aí, como ele tem alguns padrões interessantes, né? Então, o Reuter aqui, ele tem uma testa que é quadrada em rampa, tá vendo? Né? Característica muito comum se você olhar em outras análises do canal aí, você vai perceber eu falando disso. A testa quadrada em rampa, ela traz capacidade lógica / sensitiva, é uma mescla dos dois mundos, né? Consegue ser sensível ao corpo, aos 5 sentidos, mas também consegue usar a lógica, o que gera a habilidade de analisar e processar os dados que chegam e retornar na mesma frequência, né? Consegue ouvir as pessoas e falar em cima do que elas estão falando, né? Tipo, é um cara bom de papo, provavelmente, né? Então, existe aí uma capacidade comunicativa muito grande no Reuter. Esse maluco não tá onde tá fazendo o que faz à toa, tá? Parte é a capacidade natural e parte é o esforço que essa pessoa pôs em cima disso. Então eu acho que dificilmente o Reuter vai ser um cara gordo, né? Se eu não me engano, essa imagem aqui que eu peguei, ela é um vídeo, foi printado de um vídeo, que ele está conversando com aquele, acho que é irmão do Gordão da XJ, né? Tem um carinha aí na internet que ele é bem gordinho, né? Ele tem bastante massa. Você vai olhar para a nuca dele, é muito reduzida, né? Muito, muito. Bem reta. E o irmão desse maluco também tem uma nuca bem reduzida, né? Quando você olha para o Reuter e para esse cara junto, você consegue perceber isso. Então, não sei se eu tenho essa imagem aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho, não. Né? Vamos puxar aqui no Reuter. Não. Eu cortei. Ah, tem aqui, ó. Olha que interessante. Ó, olha esse maluco aqui, ó. O Reuter tá conversando com esse cara. Olha a nuca desse cara. Ele tá um pouco em diagonal, né? Um pouco de lado. Mas olha a nuca dele como é reduzida. E olha a nuca do Reuter como é mais alongada, né? Então, Reuter tem mais facilidade para ser magro, né? Para perder peso.
esse maluco aqui já tem mais dificuldade para perder peso. Olha ali, ó, o antebraço dele. Olha aqui, ó, pega o pulso dele aqui. Olha a grossura do pulso do Reuter e desse maluco, né? Então, olha lá, nuca reduzida, mais capacidade de força bruta, mais capacidade de acumular massa, né? Já o Reuter é um cara que tem mais facilidade para perder massa. Tem até alguma capacidade para acumular massa ali no centro do corpo, é o velocista que eu falo, né? Mas as pontas do corpo geralmente costumam ficar um pouco mais finas, né? Olha só. Ele pode engordar, crescer bastante o volume do corpo dele, mas o antebraço, né, as canelas já começam a ficar um pouco mais finas. Então, deixa eu ver, eu acho que eu tenho alguma outra imagem aqui desse Reuter também, de corpo. Aqui, ó. Tem essa imagem aqui também. Vamos ver o corpo dele. Olha ali. Olha as canelas. Ó. Olha aí. É um cara de um corpo que não é muito parrudo, não. Mas também ele não é o mais magrinho, né? Existe aí um certo volume de massa centralizada no meio do corpo, né? Ele tem uma nuca que eu chamo de nuca média indo para longa, tá? Então, tem variações. Existem as principais, nuca curta, nuca média, nuca longa. Entre essas características, existem variações. Existem nuca curta indo para média, existe nuca longa indo para média indo para longa, e por aí vai, né? Então, no caso do Reuter aqui, nuca média indo para longa. O corpo ganha um pouco mais de facilidade para perder massa, né? Tem um certo equilíbrio corporal ali, ele não é o cara mais magrinho, né? Mas também não é o mais parrudo, né? Então, é um pouco mais do perfil dele aqui. Bom, falei dos olhos um pouco anteriormente, né? Em outros perfis ali, Pedrinho Matador, o Pablo Escobar, falei também do Fernandinho Beiramar, né? Então aqui tem outro exemplo de olhos de caçador de pessoa que nunca matou, né? Bom, vai saber, a gente não sabe, né? A gente não conhece as pessoas 100%. Mas, pelo que eu consigo perceber aqui rapidamente, olhando nos olhos desse cara, característica de assassino, ele tem olhos de predador. Mas assassino, tirar a vida de um outro ser humano, eu acho que isso aí nunca rolou, não. Entendeu? Posso estar errado. Mas rapidamente, quando eu bato o olho no olhar de uma pessoa, eu consigo identificar se ela é mais predatória, se ela é mais pro campo ali das ovelhas, né? Ou se ela é um pouco mais de pastor, assim. O Reuter tem um olhar um pouco mais de caçador, né? É um cara que tem uma capacidade de caça um pouco maior. Os olhos são um pouco mais cerrados, a bolinha dos olhos é um pouco mais reduzida, é pequena, né? As pálpebras acabam cobrindo a bolinha dos olhos. Então, pessoas com os olhos de caçador geralmente são um pouco mais focadas. Elas têm aí uma capacidade grande para realmente se focar em algum objetivo, né? Observe aí os tigres, leopardos, guepardos, leões. Como é que os olhos são para frente, são cerrados, estão sempre buscando se esconder. Como as pálpebras têm ali, né, uma cor mais escura, faz com que a luz não bata tanto nos olhos deles, né? Eles conseguem ter uma precisão maior. Então o Reuter ele tem olhos de caçador. Ryan Santos tem olhos de pastor, né? Então eu acho que existe uma diferença entre o Ryan Santos e o Reuter aqui, bem interessante. No comportamento deles, provavelmente, nos negócios, no que eles fazem, né? Então, como eu disse anteriormente, existem caçadores que usam suas capacidades, suas características para o bem, existem caçadores que usam para o mal, existem pastores que usam para o bem, existem pastores que usam para o mal, existem ovelhas que usam para o bem e usam para o mal, né? Então, parte é a capacidade natural, parte é o que você vai fazer com isso. Vamos pegar aqui o topo de cabeça do Reuter,
né? Agora que eu já falei da testa e da nuca, vamos pegar da linha dos olhos e orelha e entender aqui, ó. Olha o volume de massa que o Reuter tem para cima. Muita capacidade criativa, filosófica e espiritual. A galera do marketing digital, a principal característica é topo de cabeça elevado, tá? Pode perceber que os que mais fazem sucesso, os que mais se dão bem nesse meio, na produção de conteúdo, na venda de produto, o vendedor em si, ele geralmente tem um topo de cabeça mais elevado, né? Ele tem uma facilidade maior para fazer conexões humanas, entender o ser humano, né? Então, quando você mescla com a testa quadrada em rampa, mescla essa capacidade de lógica e sensibilidade que gera comunicação, gera resistência física também, né? Existe uma certa resistência física ali no Reuter, não é tão aguçada, uma resistência mental para a parte física, tá? Quando a testa é quadrada em rampa, geralmente você tem lógica, mas você tem também uma certa sensibilidade. Processa bem com os 5 sentidos, sendo que 2 ou 3 deles são bons. Um deve ser excelente, né? Então, só para você analisar aí também. Eu falo muito disso em vários outros vídeos do canal, tá? E também ali no catálogo, né? No nosso guia do canal. Na descrição desse vídeo que está sendo gravado aqui, essa live, eu deixei um link para você comprar o guia do canal. Ele está na versão 1.0. Ele vai sendo atualizado e ficando mais profundo com o passar do tempo. Mas, por enquanto, o conteúdo que tem no guia te permite ver todas as análises que eu estou trazendo no canal de cima. Você vai ter mais facilidade. Ao invés de você assistir os 2.000 vídeos que tem no canal nesse momento, você pode simplesmente comprar o guia e economizar muito tempo buscando entender certas características. Às vezes você vai ver a thumb ali, você vai ver a pessoa que eu estou analisando e você não vai precisar nem assistir o vídeo. Você vai olhar e tipo, pô, esse maluco é criativo, filosófico, espiritual. Ah, esse outro aqui é físico sensitivo. Esse daqui é lógico matemático. Esse é híbrido, né? Você acaba tendo um pouco mais de facilidade, economizando muito mais tempo para compreender o que eu estou trazendo aqui. Então, os vídeos, eles trazem detalhes diversos, mas, no geral, existem 4 tipos de crânios e suas características, né? Então, você consegue sacar isso muito rapidamente. E o interessante dessa análise é que você realmente consegue se ver de cima, a sua estrutura, né? Esse corpo que você controla aí, e esse cérebro que está te servindo, né? Você consegue ver isso mais rapidamente comprando o guia do canal, tá? Então, cada vez mais vai ter conteúdo aqui, daqui a pouco vai ter conteúdo para gringa, traduzido, sabe? Vai ter corte aí de um monte de gente fazendo, já tem algumas pessoas, tem uns 4 já fazendo corte desse canal aqui, né? E para mim isso é maravilhoso, é sensacional, eu gosto, né? Eu nunca reclamo, eu sempre vou lá, troco uma ideia com um cara que está fazendo isso, dou algumas diretrizes, né, para ele tomar alguns cuidados, mas no geral eu apoio quem está ajudando a propagar esse tipo de conteúdo, tá? Porque você sempre vai perceber, pode assistir todos os vídeos do canal aí, você vai perceber. Eu nunca estou fazendo acepção de pessoas, nunca estou dizendo algo que denigre, que rebaixe as pessoas. Eu sempre estou apontando características, capacidades e competências. Às vezes, certas dificuldades, né? Mas eu sei que cada pessoa está em sua condição. Então, cara, sabe, zoar uma pessoa pelo tipo de crânio e tipo de capacidade que ela está propensa a ter é tipo você zoar um maluco que é cadeirante. Não tem graça nenhuma, sabe? Tipo, não faz sentido, entendeu? Então, eu sempre vou exaltar a condição humana aqui nesse canal. Eu sempre vou falar muito bem das competências e capacidades naturais que as pessoas têm, porque aquilo ali é fruto de toda uma linhagem genética, cara. Isso aqui é sensacional. Muitas pessoas tiveram que passar por muita pressão, dor, escassez, muita dificuldade até chegar a você. Isso aí, esse corpo e esse cérebro que você controla, isso daí é um presente absurdo, tá? É a maior herança que você vai receber na sua vida. Você pode receber $1 trilhão. Isso não compra esse corpo e esse cérebro que você tem aí, que foi dado de graça para você, né? Então nós somos tipo deuses nessa terra, tá? Se lembre-se disso. Se lembre disso. Nós somos como deuses nessa terra. De todos os animais e seres vivos que existem na natureza, o ser humano é o único que consegue processar a realidade com clareza.
né? Tanto de forma profunda, em dados, de forma lógica, quanto também atuando na parte física, tocando o mundo, né? Quanto também fazendo coisas criativas, né? Sendo filosófico, pensando sobre a vida, quanto também a conexão espiritual. Os animais não têm a conexão espiritual que nós temos, né? Então, pessoas com topo de cabeça elevado também, elas têm mais facilidade para lidar com o campo das ideias, que eu costumo dizer, né? O campo do conhecimento acessado. Se você acha que ser lógico, ser um cara extremamente lógico é bom, não é. Ser um cara extremamente físico, sensitivo, também não é a melhor característica, né? Mas ser criativo, filosófico, espiritual, existe um elo entre a camada física e mental e a camada espiritual. O físico sensitivo, ele tem mais dificuldade para acessar essa camada, o lógico matemático também. O criativo filosófico espiritual, ele já tem mais facilidade. O campo das ideias é como se fosse um banco de dados no universo, no campo espiritual, sei lá. Está ali em algum lugar e de alguma forma a mente humana acessa isso, né? A gente puxa dados de um lugar que não necessariamente é o campo físico. Olha só, um cientista, quando ele vai estudar alguma coisa de forma lógica, quando ele vai testar, vai validar, ele confia na lógica, ele confia nos dados. E é aquilo ali que ele usa como embasamento. Uma pessoa que muitas vezes vai provar um alimento, vai fazer uma comida, que vai fazer alguma performance física ali, ela confia um pouco mais na máquina dela, no corpo, né? Agora, o campo das ideias já transcende a lógica, transcende a capacidade física. Você vai observar ao longo da humanidade aí que vários gênios, vários exploradores, pessoas que descobriram coisas incríveis, de alguma forma elas acessaram aquilo ali, entendeu? Tem vários relatos, desde Nikola Tesla até Srinivasa Ramanujan, né? Tem um indiano aí que o maluco, ele descobriu matemáticas absurdamente complexas, assim, cálculos que são usados até hoje, cara, sabe? Para você lidar com espaço, para você lidar com lançamento de foguetes, para você lidar com ciências incríveis, assim. Esse maluco, ele nunca estudou matemática, mas ele recebia nos sonhos dele, através de uma deusa, ele recebia esses dados, esses cálculos. Você vai olhar para o maluco, ele tem um topo de cabeça muito elevado, entendeu? Então, se você acha que ser lógico demais, você é fodão, que os caras mais lógicos que existem, eles são os mais incríveis, né? Os mais inteligentes da humanidade, você está errado, né? Se você acha que o cara com muita capacidade física, ele é um ser humano incrível, não. O ser humano que geralmente transita entre a parte lógica e física e a parte espiritual é o ser humano que tem topo de cabeça elevado, geralmente, né? Se você tiver 10 filhos, você vai perceber que ou alguns deles vão ser híbrido, alguns vão ser mais criativo, filosófico, espiritual, alguns vão ser mais físico, sensitivo. Eu tenho 2 filhos até agora. E eu tenho um que tem um crânio mais criativo, filosófico, espiritual, e o outro tem um crânio híbrido, né? Os outros que eu vou tendo, eu vou percebendo, né? Mas a nossa estratégia biológica ela é muito inteligente e ela busca mais diversificar do que necessariamente centralizar. Você nunca vai ver uma sociedade só de pessoas lógicas, ou uma sociedade só de pessoas físicas sensitivas, ou de pessoas apenas criativas, filosóficas, espirituais ou híbridas, né? Você sempre vai perceber que se uma pessoa tem 10 filhos, os filhos vão ter crânios diferentes. O pai e a mãe têm um tipo de crânio ali, mas esses filhos vão recebendo características desse pai e dessa mãe, né? E nunca é exatamente igual. É sempre um aprimoramento ou uma regressão, né? Então, é sensacional estudar essa parte antropológica, essa parte mais da condição humana, né? Então, no marketing digital, topo de cabeça elevado é uma característica presente na maioria esmagadora. Pode pegar todos os grandes do marketing digital aí, os grandes produtores de conteúdo. Eu não estou falando daquela pessoa que produz um conteúdo que você olha daqui a 5 anos vai ser algo inútil, tá? Tipo rebolar a bunda.
sabe? Rebolar a bunda na internet para chamar atenção, isso aí vai ficar inútil daqui a pouco. Agora, quando você fala de empreendedorismo, de ganhar dinheiro, de desenvolvimento pessoal, né? Quando você fala de questões que lidam ali com a parte filosófica do ser humano, com a parte criativa, esse conteúdo sempre vai existir, entendeu? Ele sempre vai estar lá gerando valor para o ser humano de alguma forma, né? Então, você quer ver um conteúdo digital que ele é físico sensitivo, pouco criativo, filosófico, espiritual e pouco lógico? A indústria pornô. A indústria pornô é totalmente física sensitiva, totalmente, né? Você vai ver os roteiros dos filmes pornô, velho, é uma porcaria. Os caras não se preocupam em ter um bom roteiro, não precisa, porque a pornografia é animalesca, ela é física, ela é sensorial, né? Ela é sensitiva. Então, pessoas que rebolam a bunda na internet para chamar atenção, elas têm tempo limitado. Pessoas que trabalham com criatividade, filosofia e espiritualidade, o conteúdo delas é eterno.